A Guerra do Vietnã foi um dos conflitos mais importantes e marcantes do século XX. Ela ocorreu entre 1955 e 1975 e envolveu principalmente o Vietnã Norte comunista, o Vietnã Sul apoiado pelos Estados Unidos. Esse conflito aconteceu durante o período da Guerra Fria, quando o mundo estava dividido entre países capitalistas e comunistas. A guerra ficou conhecida pela grande destruição, pelas estratégias de guerrilhas utilizadas pelos combatentes e também pelo enorme impacto político e social, principalmente nos Estados Unidos. Além disso, foi uma das primeiras guerras transmitidas amplamente pela televisão, o que fez com que pessoas do mundo inteiro acompanhassem o que estava acontecendo quase em tempo real. Antes da Guerra do Vietnã, o país fazia parte de uma região chamada Indochina, que também incluía Laos e Camboja. Essa região foi colonizada pela França no século XIX. Durante o domínio francês, grande parte da economia da região era explorada para beneficiar a Europa, enquanto a população local tinha poucas oportunidades e pouca autonomia política. Após a Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir movimentos da independência em várias colônias pelo mundo. No Vietnã, um dos principais líderes desse movimento foi o Ho Chi Minh. Ele fundou um movimento chamado Viet Minh, que tinha como objetivo expulsar os franceses e conquistar a independência do país. O conflito entre os vietnamitas e os franceses ficou conhecido como a Primeira Guerra da Indochina. Durante quase 8 anos, o Viet Minh lutou contra o exército francês em diversas regiões do Vietnã. Em 1954, ocorreu a Batalha de Dien Bien Phu, considerada uma das batalhas mais importantes da história do Vietnã. Nessa batalha, as forças vietnamitas conseguiram derrotar o exército francês, o que levou ao fim do domínio colonial da França na região do Vietnã. Após a derrota da França, foram realizados acordos internacionais que determinaram a divisão temporária do Vietnã. O país foi dividido em 2 partes: o Vietnã Norte, governado por Ho Chi Minh e com um sistema comunista, e o Vietnã Sul, que recebeu apoio político e militar dos Estados Unidos. Essa divisão deveria ser temporária, e eleições nacionais deveriam ocorrer para unificar o país. No entanto, essas eleições nunca aconteceram, aumentando ainda mais a tensão entre os 2 lados do país. Para entender o porquê dos Estados Unidos se envolverem na guerra, é importante entender o contexto da Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período de rivalidade política, militar e ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos defendiam o capitalismo, enquanto a União Soviética defendia o comunismo. Os líderes americanos acreditavam na chamada teoria do dominó, que diziam que se um país se tornasse comunista, os outros países vizinhos também poderiam seguir o mesmo caminho. Por isso que os Estados Unidos passaram a apoiar o Vietnã Sul para evitar a expansão do comunismo na Ásia. A Guerra do Vietnã começou oficialmente na década de 1950, mas se intensificou nos anos 1960. Os Estados Unidos começaram enviando conselheiros militares para ajudar o exército do Vietnã Sul. No entanto, com o aumento do conflito, o número de soldados americanos enviados para o Vietnã aumentou rapidamente. Em poucos anos, mais de 500 mil soldados americanos estavam envolvidos no conflito do Vietnã. Um dos principais grupos que lutavam contra o governo do Vietnã Sul era o Viet Cong, um grupo de guerrilheiros comunistas. Eles utilizavam estratégias de guerrilhas que incluíam ataque surpresa, emboscadas e esconderijos na selva. Os guerrilheiros também utilizavam túneis subterrâneos para se esconder, se movimentar e armazenar armas. Essas estratégias tornavam o combate extremamente difícil
para os soldados americanos que iam enfrentar eles. Durante a guerra, os Estados Unidos utilizaram um grande poder militar. Eles utilizaram helicópteros de combates, bombardeios intensos e diversas armas químicas. Entre essas armas estava o napalm e o agente laranja, que causaram grande destruição ambiental e afetaram milhões de pessoas na região do Vietnã. Um dos momentos mais importantes da guerra foi a ofensiva do Tet. Durante essa ofensiva, forças do Vietnã do Norte e do Vietcong realizaram ataques simultâneos em diversas cidades. Embora militarmente os Estados Unidos tenham resistido, o impacto psicológico e político foi enorme. Com o passar do tempo, muitas pessoas começaram a protestar contra a guerra. Esses protestos aconteceram principalmente nos Estados Unidos e envolveram estudantes, artistas e movimentos sociais. Muitas pessoas criticavam o grande número de mortes e custos dos conflitos, pois eles sabiam dessas coisas porque estavam sendo transmitidos em rede nacional, praticamente ao vivo para as pessoas. A Guerra do Vietnã foi um conflito que marcou profundamente a história mundial. Além de causar grande destruição, ela mudou a política internacionalmente e influenciou a sociedade de vários países. Hoje, o Vietnã é um país reconstruído, mas a memória da guerra ainda faz parte da história e da identidade do povo vietnamita. Umas curiosidades sobre a Guerra do Vietnã, que foi a primeira guerra televisionada. Pela primeira vez, imagens da guerra eram exibidas diariamente na televisão, o que aproximou a população da realidade do conflito. A idade média dos soldados americanos era de 19 anos. Muitos eram jovens recrutados pelo serviço militar obrigatório. A guerra durou quase 20 anos. Foi um dos conflitos mais longos da história moderna, envolvendo os Estados Unidos. O terreno favorecia o Vietnã do Norte. Selvas densas, clima tropical, conhecimento do território ajudavam os guerrilheiros a resistir às forças americanas. A Guerra do Vietnã teve consequências humanas e políticas enormes. Estima-se que cerca de 3 milhões de vietnamitas foram mortos. Mais de 58 mil soldados americanos foram mortos. Milhões de feridos. Destruição ambiental massiva. Cidades e campos devastados. Além disso, a guerra deixou traumas profundos em veteranos, muitos dos quais sofreram com transtornos psicológicos após retornarem ao seu país, Estados Unidos. Durante anos, o governo americano dizia que a guerra estava sendo vencida. Porém, reportagens e imagens transmitidas pela televisão mostravam uma realidade completamente diferente do que ele falava. Esse contraste gerou uma enorme crise de confiança entre a população dos Estados Unidos e o governo. Um exemplo marcante foi a divulgação dos Pentagon Papers, documentos secretos que revelam que autoridades sabiam que a guerra era difícil de vencer, mas continuavam afirmando o contrário publicamente. Com o aumento da crítica e protesto dentro dos Estados Unidos, o governo começou a buscar uma saída para o conflito. Em 1973, foram assinados o Acordo de Paz de Paris, que determinaram a retirada das tropas americanas. Sem o apoio militar dos Estados Unidos, o Vietnã Sul enfraqueceu rapidamente. Em 1975, o Vietnã Norte conquistou a capital do Sul, Saigon, num evento conhecido como Queda de Saigon. O país foi reunificado sob um governo comunista e passou a se chamar Vietnã. Agora, para quem não entendeu, eu vou passar um resuminho da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um dos conflitos mais marcantes durante o século XX. Ela aconteceu entre 1955 até 1975.
e os envolvidos eram tanto o Vietnã do Sul, o Vietnã do Norte e, obviamente, os Estados Unidos. A Guerra do Vietnã, ela foi um dos maiores conflitos durante o século XX. A Guerra do Vietnã, ela durou 20 anos, do ano 1955 até o ano 1975, e os envolvidos eram tanto o Vietnã do Norte, como o Vietnã do Sul e o próprio Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Vietnã deixou de ser colônia da França e ele acabou se dividindo entre o Vietnã Norte e o Vietnã Sul. A divisão do Vietnã aconteceu durante a Guerra Fria. Para quem não lembra, a Guerra Fria foi a disputa entre Estados Unidos e a União Soviética. Após essa divisão, os comunistas chamados Vietcong, eles começaram a atacar o governo sul do Vietnã. Em consequência do Vietcong ter atacado o governo do Vietnã do Sul, os Estados Unidos assim começou a enviar milhares de soldados para assim apoiar o governo do Vietnã do Sul. A selva vietnamita dificultava muito para os soldados americanos quando tentavam enfrentar o exército do Vietnã. Durante a Guerra do Vietnã, ocorreram diversos bombardeios, e também algo muito utilizado foi o agente laranja, que é um gás tóxico que ficou muito famoso. Durante a Guerra do Vietnã houve muitos protestos nos Estados Unidos, principalmente por estudantes. A maioria dos protestos eram sobre o porquê os Estados Unidos tinham entrado na guerra. Em 1975, o Vietnã Norte venceu a guerra e então assim o país foi unificado. A Guerra do Vietnã deixou milhões de mortos e marcou profundamente a história mundial.